Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado aí por reservar um espacinho para ouvir a gente. Meu nome é Maurício Oliveira, eu sou engenheiro de aplicações da Multivac. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a nossa visão de mercado, e algumas soluções que a Multivac enxerga baseado nessa nossa forma de enxergar aí as mudanças que vem acontecendo, possibilidades, Então, basicamente, para a gente ter um acompanhamento ali, um cronogramazinho rápido, a gente vai falar um pouquinho sobre a empresa, um pouquinho da linha do tempo da história da Multivac, Depois a gente vai trazer algumas evoluções que a gente vem encontrando no mercado, que vai mais ou menos alicerçar um slide curto que a gente traz sobre a nossa visão, Depois a gente vai trazer um case de sucesso sobre um dos nossos produtos aí, que é o duto octogonal, algumas oportunidades que a gente vem encontrando, as evoluções que a Multivac vem trazendo para o mercado como um todo, no que diz respeito a produtos, Depois a linha de produto, uma pincelada bem rápida e algumas obras de referência. Então vamos lá. Trazendo um pouquinho da história da Multivac, a gente tem 35 anos de mercado. A Multivac nasce em 89, dentro de uma febrada, para ser bem específico, a Multivac como Multivac nasce dentro de uma febrada. E desde então sempre a gente teve uma preocupação grande em trazer produtos ou soluções que de fato atendessem uma demanda de mercado. O que eu quero dizer assim, a ideia sempre foi procurar itens que saísse um pouco daquele senso comum e trouxesse um diferencial. Para quem não sabe, a Multivac ela nasce com o desenvolvimento dos dutos super flexíveis, Isso foi trazido para o Brasil através da família de um dos nossos diretores. Até então existiam os dutos Selidex, que a gente já tinha aqui no Brasil, e a gente lança os dutos super flexíveis, que é a base de poliéster com alumínio, estruturado com arame. Então, modéstia à parte, os nossos dutos são muito diferentes. É um produto que a gente tem um baita carinho de mercado. Diga-se de passagem, esse produto, por exemplo, como diferencial, de um modo geral, o mercado usa 44 milímetros de passo, a gente usa 33. A gente usa dupla camada de poliéster e alumínio, enquanto os meus concorrentes usam camada simples. Então, existem os diferenciais técnicos mesmo de um produto muito simples, E assim foi desenvolvendo e trazendo coisas desde então, até que chega em 2009, que a gente leva as fábricas de São Paulo para Itu, no interior de São Paulo, Então, quer dizer, leva da capital para Itu e a empresa torna uma estrutura bem maior. Em 2008, começam passagens bem importantes, é quando vem a produção dos painéis em poliuretano para o Brasil. Então a gente traz toda a ideia, isso começam alguns testes iniciais ainda em 98, O primeiro teste é feito com os painéis, mas sem produção nacional, e a gente observa de cara um problema, que você trazer painel pré-isolado, basicamente é isolante térmico dentro de container, não é uma tarefa tão simples, é muito volume para pouca quantidade de material, então surgiu o risco de faltar produto, por exemplo. Então qual foi a ideia ali? Brecou todo o processo, falou, vamos nos estruturar e vamos produzir aqui. Levou um tempo, em 2008 isso de fato acontece, e começa a produção no Brasil, e então lança o IPU e vai para frente, Depois a gente teve algumas outras modernizações desde então, na própria produção dos painéis, com a expansão da pressão de fabricação, depois com a pentanização das linhas e daí por diante, E os desenvolvimentos de produtos mais específicos, como os dutos octogonais, para obras supermercadistas, por exemplo, que é até um case que eu vou trazer sobre isso, e os painéis de bactericida permanente MPO-Clean, voltado para obras hospitalares. Também tivemos alguns lançamentos muito importantes, como por exemplo o CFM, que o CFM nesse caso não vem em unidade de medida, gente? Vem de caixa de filtragem Multivac, foi um produto desenvolvido mais para tomada de ar exterior, pensado em ambientes menores, onde você precisa ter o equipamento dentro do entrefogo, então ali dentro desse gabinete você vai ter motor, os elementos filtrantes, então umas calhas de filtro já, hoje já vem com G4M5, atenuação de ruído, como ele vai estar muito próximo ali da sala e tudo mais, então a preocupação com o nível do ruído está muito grande ali, e a altura reduzida para caber nesses entrefogos, Com esse mesmo conceito vai sendo lançado outros equipamentos como CVM, VXL e daí por diante. Agora, recentemente, a gente teve uma expansão bem significativa na fábrica DMPO de novo. Então, aumentou-se as prensas, a temperatura de trabalho, e hoje a gente sai de 5 metros por minuto para 9 metros por minuto de produção. Então a gente quase que dobra a capacidade produtiva da fábrica, Bom, mas vamos lá então, dando sequência aqui. A gente vem falando muito de evolução e discussão e tudo mais.
Obviamente, aqui a gente é bem nichado para o ar-condicionado, mas o ar-condicionado ele nasce para atender uma demanda, basicamente, da construção civil. Então é interessante a gente entender um pouco, né, fazer um brainstorm ali, o que acontece com o mercado de construção civil, para a gente discutir um pouco sobre as evoluções do ar-condicionado. Hoje em dia a gente fala cada vez mais de ambientes que permitem menos peso, né, estruturas menos robustas, então assim, quanto menos peso você tiver na obra, melhor. Né, cada vez menos espaço físico. A gente tem, todo mundo aqui que faz instalação deve sofrer aquele espaço de pé direito do interfogo, né? Aquele espacinho cada vez menor. Né? Eficiência, palavra de ordem, todo mundo só discute sobre isso. Quando a gente fala, né, tem que ser mais eficiente. Tudo isso é bem interessante, bem importante. Tempo de instalação, hoje em dia, é um fator determinante para a gente, né? Cada vez mais se parametriza qualquer construção com o tempo que vai ser para ficar pronto esse espaço, né? Até mesmo para abertura de faturamento, né? Você imagina se tem uma loja de shopping, o cara é determinante quanto tempo vai demorar para ele inaugurar a loja dele, por exemplo, né? Então esse é um fator bem de muita discussão. Geração de resíduos. Hoje em dia você produz algo, você tem que pensar como vai ser o descarte disso, o que vai acontecer com isso que você está gerando, né? Você tem que pensar em toda a cadeia. E o problema da vez, né? Mão de obra. Onde a gente vai, a discussão, mas para ficar todo mundo bem, confortável, não é só no ar-condicionado que tem dor de mão de obra, isso está todo mundo discutindo de ponta a ponta, tá? Mas então esse que é um ponto que a gente tem que considerar, né? Então a gente começa com ele raciocínio pensando na evolução da construção civil, que passa por toda a parte normativa. Senhores, não sou um especialista em norma, nem vou entrar aqui nessa linha, mas a gente poderia discutir várias evoluções muito para atender essa demanda de construção civil, mas obviamente com preocupações cada vez mais atualizadas sobre o que diz respeito ao ar-condicionado, a qualidade do ar interior, o ambiente de ocupação, a parte de produção propriamente dita, ou até mesmo quando a gente vai falar de hospitalar e daí por diante, né? A gente pega a própria 7256, né, que foi feita recentemente, atualizada, na verdade, foi finalizada recentemente, 100% pensada para ambiente de tratamento de assistência de saúde, né, estabelecimento de assistência de saúde, basicamente hospitalar. A 16401, que foi atualizada em outubro do ano passado, salvo engano, acho que foi outubro agora, né? Nem perdi nada. Não foi atualizada recentemente, mas deram um break agora ali no anexo 3 dela, enfim, está em discussão, mas a gente tem que concordar que tem uma comissão grande de engenheiros discutindo cada vez mais para onde a gente vai, como a gente vai, sempre buscando em progredir e atualizar. Poderíamos ficar horas aqui falando sobre norma, mas como eu bem disse de começo, não é minha especialidade. Só queria destacar uma outra norma que muito interessa para a gente, a 16235, quando algumas pessoas falam de dutos leves, né, que tem algumas preocupações, não sei, desde 2013 existe a 16235, que é basicamente a parametrização para a construção de dutos a partir de painéis pré-isolados, que é o que a gente oferta com o MPU. Tá? Bom, assim como tudo vai evoluindo, dutos também. Né? Então o que a gente tem ali, poderia começar falando de alvenaria, passando por chavecados, flangeados, aspiralados rígidos, flexíveis, né? Os super flexíveis, até que a gente chega nos painéis pré-isolados MPU. Então é natural essa evolução, respeitando toda a cadeia de fornecimento, toda a cadeia de aplicação ali, né? Só que hoje a gente já fala de uma segunda etapa do painel, né, dos usos MPU. O que a gente tinha ali bem quadradinho, né, para substituir, né, discutindo a substituição de TDC, de chapa, de LV. Hoje não, hoje a gente já vem num formato um pouco mais interessante, baseado em 8 lados, né, que são os dutos octogonais, com uma porção de possibilidades, de portas que se abrem com esse produto, com esse novo formato de duto, tá? Então, de cara a gente precisa discutir algumas coisas. Estética, quando esses dutos são aparentes, obviamente, quando a gente fala de estética, né, é super questionável, né, o que é bonito, o que é feio, e por diante. Mas assim, vem caindo bem no gosto da arquitetura, vem cada vez mais sendo aplicado e pedido, então a gente entende que de fato, esteticamente, ele está sendo aprovado, tá? Praticidade, em muitas situações, pensando muito naquela questão de espaço físico, redução, mas ele cabe em treliças de telhado, né? Então quando você tem ali aquelas treliças, ele consegue passar pelo meio, pelo formato mais próximo do círculo, é uma outra característica bem interessante para ele. Como ele reduz a necessidade, como ele reduz as laterais, eu diminuo a quantidade de reforços internos
Eu não sei aqui quem de vocês que já usou MPU, mas quem já usou sabe que, diferente de um duto de chapa, que a gente muda a bitola da chapa conforme aumenta a dimensão e a pressão estática no duto, no MPU não. No MPU a gente vai mudar a espessura do painel conforme o sistema, a necessidade de isolamento térmico. Tá? Porém, conforme você aumenta a dimensão e a pressão, eu vou utilizando reforços internos. Como eu saio de 4 para 8 lados, esse duto é mais estruturado. Então eu tenho passos menores e diâmetros proporcionais maiores. Com isso eu consigo ter dutos maiores com menos reforços. Deu para entender mais ou menos? É complicado explicar sem ter uma amostra, mas mais ou menos essa ideia, tá? Como ele tem, então, as laterais menores, menos necessidade, e uma grande vantagem, isso não só o octógono que traria, o MPU retangular também, mas para as aplicações ali, principalmente supermercadistas, pela questão de peso, em muitos dos casos ele reduz a necessidade de estrutura auxiliar. É muito comum você pegar um galpão, quando você vai fazer o sistema dotado, você faz uma estrutura para segurar esse duto, né? No caso do MPU, claro que tem que ser calculado, tá, gente? Eu não estou aqui falando, não é isso, mas muitas das vezes você vai abrir mão dessa necessidade de estrutura auxiliar, tá? Isso é bem interessante. E ainda pensando nos 8 lados de um duto, a gente consegue esticar as tampas, né? A tampa superior e inferior, assim, e eu consigo fazer esse duto ficar oval. Então, quer dizer, além dele mais próximo de um círculo, eu tenho ele mais próximo de um ovalado também. Ainda assim, eu mantenho esses ângulozinhos aqui, que vão dar 22 graus e meio, são sempre proporcionais. Vão ter 8 lados, que é o que eu preciso. Tá? Então, é mais uma opção. E uma outra questão interessante, quando você tem um pé direito, que não esquece a premissa, mas eu preciso reduzir o pé direito, então você tem um muito mais próximo do círculo, entretanto, um pouco mais achatado. Né? Você tem um fluxo bacana, mas uma dimensão diferenciada. E uma outra opção arquitetônica. Tá legal? Então, trazendo baseado nesse duto, a gente queria discutir um pouquinho de um case de sucesso nosso. Tá? Há uns anos atrás, a Rede Açaí nos procurou, tá? Trazendo uma situação, inicialmente, o grande problema era peso na estrutura, tá? A questão deles, a discussão era sobre peso propriamente dito, mas já se discutia também a questão de condensação dos dutos. Até então utilizava-se dutos de seção circular sem isolamento térmico. Existe uma discussão, senhores, também não quero abrir aqui porta para... eu não sou projetista, tá? Mas existe uma compreensão, de modo geral, que duto aparente não precisa de isolamento térmico, o que é discutível. Né? Quando você tem o duto dentro da área condicionada, show de bola, mas quando você está a 10 metros de altura, a bolsa de ar quente vai subir, você vai ter um envolto com uma climatologia diferente ali no teu duto. Então, sim, existe um risco de condensação e é o que acontecia lá. Tá? Como característica, o que eles nos trouxeram foi, basicamente, tinha 350 toneladas cada loja, tá? Em torno de 30 toneladas de duto de chapa. O grande desafio era a obrigatoriedade de passar por treliças. Então isso já inviabilizava o duto retangular. Até então a gente não tinha isso no Brasil, não tinha nada muito conhecido. O que o projetista nos pede no primeiro momento era um duto de seção circular mesmo, a gente queria fazer um duto redondo. O grande problema para a gente fazer um duto redondo em MPU é que normalmente os dutos de MPU são feitos na mão. Né? Então, fazer uma peça de diâmetro razoavelmente grande circular não é tão difícil assim, até é possível. O problema é você fazer muitas peças, todas elas perfeitamente idênticas, para que você consiga. Aí começou a nascer um certo problema. Então, conhecíamos que na Europa tinha dutos com mais lados, tá? Lá já existia dutos com até 16 lados. Entretanto, tem um fator importante. Diferente do Brasil, lá 90% de tudo é feito com máquina automatizada. Então você vai escolher, então o cara fazer um duto de 16 lados, é super tranquilo. E as faixinhas prontinhas, chegava em campo, só estava pronto. Aqui era tudo na mão. Então, beleza. Quais eram as nossas principais, primeiras dificuldades, assim, em pensar em um formato diferente com mais laterais? Primeiro, a gente não tinha know-how nenhum sobre duto octogonal, nenhum outro formato, na verdade. Não tinha ferramental para isso, a gente tinha ferramenta pronta para fazer duto retangular, apenas 45 graus, basicamente. Né? E falta de referência de mercado. Por um lado, a gente tinha um dos pontos positivos. Primeiro, a gente tinha um projetista que tinha um problema e acreditava na possibilidade de resolver com o MPU. Tá? Nós tínhamos a confiança no produto mesmo, porque a gente já tinha, naquele momento, mais de 1 milhão de metros quadrados de duto instalado no Brasil. Hoje a gente tem mais de 6.
mas na época já tinha mais de um. E a gente tinha a certeza da possibilidade da transferência de uma tecnologia, né, do duto retangular para um outro formato. Modéstia à parte, eu trabalhei nesse projeto desde o começo. Nós tínhamos uma faca que veio errada por um fabricante nosso, com ângulo de 30 graus, que teoricamente propiciaria a montagem de um duto hexagonal, né? Isso, com 6 lados, né? Só que eu tinha um problema meu ali. Eu falei, cara, como é que eu vou ensinar alguém a fazer uma curva com 6 lados? Na época eu precisava treinamentos também. Então eu falei, pô, se eu for para 8 lados, facilita um pouco a vida minha. Porque eu falei, pô, se eu faço com 4, com 8, dobra, teoricamente ficou um pouco mais simples na minha cabeça, a redução também toda proporcional. Teoricamente dá certo. Então eu peguei aquela faca, com o MPO um pouco mais flexível, eu consegui fazer ele, mesmo com o ângulo errado, chegar nos 8 lados que eu queria, mandamos para o projetista, foi aprovado. Né? Então a gente começa então a produzir os dutos octogonais a partir daquele momento. Tá? Então, de cara, os resultados que a gente obteve com esse projeto, junto a eles, né, cara? Redução da estrutura auxiliar dos telhados. Então, de cara, você tinha um duto que pesava em torno de 30 toneladas, a gente entra com 1/5 desse peso. A solução do problema da condensação, lembra que eu comentei com vocês, basicamente utilizava duto de seção circular, e a gente entra com um duto de seção circular sem isolamento, e a gente entra com um duto com isolamento térmico. Tá? Maior aproveitamento da refrigeração do ar, basicamente. Senhores, não é sacanagem, um instalador comentou com a gente, né, confidenciou, e uma das obras estava tendo muita condensação, eles furaram os dutos, literalmente, para vazar um pouco do ar e baixar um pouco de climatologia no envolto e controlar a condensação. Então esse tipo de vazamento, ou mesmo artifício, não se fazia com isso, a gente conseguia aproveitar mais a carga dessas máquinas. Uma redução significativa no tempo da instalação, de 45 cai para 22 dias. Aqui não teve mágica. A gente passa a propor para os nossos clientes o corte automatizado dos painéis. Né? Lembrando então que a gente basicamente tem muitos retos, basicamente sai uma medida, reduz, vira outra, está pronta a obra, 110 metros de comprimento. Então com isso a gente passa a fornecer tudo cortado, chega em campo, ele só aplica uma cola, fecha, faz a redução, colarinho para as grelhas, chegada da máquina, vai estar instalada. Simples assim. Tá? Melhorar o fluxo do ar pensando no duto retangular, quanto mais próximo de um círculo, melhor o fluxo do ar. Uma qualidade no aspecto visual, muito disso por parte do corte automatizado, uma precisão ali bem grande nesses cortes, né? Então isso faz com que fique mais bonita a instalação. E também o melhor aproveitamento de material. Quando a gente passa todo esse corte industrializado, a gente consegue compor melhor isso tudo e reduzir a quantidade de material para fabricação. Aproveitando então, tornando mais rápido, mas tendo um aproveitamento também de material. Basicamente, essa daqui é uma imagem do sistema de corte, né? Quando o cliente opta em fazer um corte com a gente, mesmo que esse duto venha desenhado numa seção circular, a gente oferta para ele como ficaria esses dutos no formato octogonal. Manda esse plano de corte, então basicamente aqui está o comprimento do painel, a quantidade que vai ser cortado, o tamanho de cada uma das faixas. Essa aqui é a máquina que faz o corte, ok? E eles vão todos embaladinhos e tagueados para campo. Quando chegar lá, o cara, como eu disse, somente arranca esse filetinho do meio aqui, aplica adesivo, fecha o duto, faz a redução, está feita a instalação. Hoje, a situação atual, eu fiz esse slide aqui em outubro do ano passado, tá? Hoje a gente tem 220 lojas só com açaí pronta, fora tudo que a gente tem de atacadão, atacarejo, Mix Mateus, Savenhago, dentre outras redes aí que vem cada vez mais entrando com essa solução, tá? Isso não aqui nada no formato novo de mercado, né? Então basicamente a gente tem uma outra solução, uma solução diferente ali, então toda uma quantidade grande de possibilidades, né? Aplicada em diversas situações onde os dutos estão aparentes. Então, basicamente, esse é o case que eu queria trazer para vocês e registrar algumas imagens aqui. Para mim está meio escuro, aqui vai chegar para mim. Então, aqui basicamente você tem algumas lojas, né, que saída retangular, aqui algumas peças transformando, aqui uma parte da montagem. Essa é uma outra coisa bem curiosa, como tudo é muito leve. O pessoal vai montando às vezes 10 metros no chão e sobe de uma única vez a mais de 10 em 10 metros, muitas vezes já até com os colarinhos de grelhas conectados na peça. E daí por diante, tá? Essa daqui é uma peça, modéstia, de verdade eu acho que é uma aberração, tá? Na parte de transporte de ar, isso aqui seria quase que criminoso,
quantidade de curvas que tem aqui, mas eu estou mostrando a versatilidade do meu produto. Então, pensando em possibilidades para aquilo que você consegue fazer, uma quantidade gigantesca de curvas e conexões com facilidades e bem grandes, tá? Essa parte preta aqui que vocês veem é somente uma capa que eles colocam para fazer a montagem e não deixar marca no duto. Depois isso vai ser arrancado e fica natural. Beleza? Então é isso aí. Agora eu queria falar um pouquinho sobre novas oportunidades e situação de mercado. Tá? Como eu me propus. Queria falar algumas coisinhas com vocês, né? Basicamente assim, quando a gente fala de ar-condicionado, de mercado e tudo mais, a gente questiona muito o que vem acontecendo. O mercado encolheu, muita empresa nova, muito não sei o quê. Cara, eu peguei, tentei olhar de uma forma um pouco diferente, trazendo uma forma um pouco diferente da gente olhar. Esse aqui é um quadro da própria Brava, tá? Isso aqui não tem nada a ver com Multivac. Mas basicamente, de forma bem resumida, o que isso aqui diz é o seguinte: se você pegar nos últimos anos, o mercado de ar-condicionado em si, ele só cresce. Ele não tem uma redução significativa em quantidade instalada. Tem uma mudança de mercado. Né? Então, hoje em dia a gente tem outras tecnologias, VRF, tem muito mais empresa discutindo, daí por diante, mas o mercado ele vem crescendo. Né? Aí eu pergunto, né, a discussão é: será que a gente vem aproveitando bem essas oportunidades que nascem? Será que a gente vem ofertando dentro dessas mudanças? A gente está acompanhando isso tudo, como por exemplo com soluções dotadas, né? Agora há pouco eu estava comentando com vocês sobre normas, qualidade do ar. Quando você entra nesse tipo de sistema, quantas obras com tomada de ar se faz necessário que não é ofertado? E daí por diante, eu acho que essa seria mais ou menos a reflexão que eu queria fazer. Ok, o mercado muda, as coisas estão um pouco diferentes, mas será que a gente também está aproveitando todas essas oportunidades que estão chegando? Quando cai uma necessidade de climatizar um ambiente, será que a gente oferta tudo que é possível para aquele cliente, para de fato solucionar a situação dele? Ou a gente também muitas vezes se conforma com: não é isso aqui, é split, estou perdendo para não sei quem? Acho que é um pouco dessa reflexão que a gente queria fazer. E pensando um pouco nesse tipo de solução, né, nessa situação, eu queria trazer algumas soluções da Multivac para vocês, tá? Então, pensando nesses sistemas de tomada de ar, por exemplo, a gente consegue entrar tanto na parte dos equipamentos, tá? Já com filtragens, dependendo do tamanho deles, já com atenuação acústica, inclusive, tá? Toda a parte de dutos, tanto os dutos rígidos nos painéis MPU, quanto os dutos flexíveis, também com ou sem isolamento, dependendo do tipo de sistema. A parte de distribuição, juntas flexíveis, e eu poderia entrar com outros itens aqui, tá? A gente fornece grelhas, a gente fornece fitas, a gente fornece todo o sistema que compõe a parte de tomada de ar exterior, por exemplo, tomada de ar e ventilação, tá? E ainda nessa linha de tomada de ar, a gente consegue entrar um pouco na própria evolução da Multivac, o que a gente vem discutindo, caminhando junto com essas normatizações novas e com toda essa rodada de discussão, a gente vem trazendo para o mercado soluções para sistemas de tomada de ar exterior com motores eletrônicos. Eu não sei se todos vocês já utilizaram motores eletrônicos, mas qual é a grande vantagem de utilizar um motor eletrônico? Só para registro, tá? Eu estou falando de gabinetes com motores do tipo plano fan aqui. Basicamente, eles vão receber sinais de 0 a 10 ou Modbus. Então, qualquer sistema de monitoramento ou modulação que mande esses sinais vão operar esses ventiladores. Então, por exemplo, você tem um ambiente que você quer fazer a tomada de ar. Eu vou fazer uma medição de CO2, o meu medidor de CO2 vai mandar um sinal para o meu motor e ele vai ajustando a vazão e mandando a quantidade de ar que eu preciso. Ou se você não quer fazer com um sistema de CO2, sei lá, eu já tenho uma automação predial. O próprio automação do prédio pode conversar com o teu sistema de automação, com o teu sistema de tomada de ar. Ou mesmo seus equipamentos de insuflação normalmente tem sinais 0 a 10 também e podem conversar com o teu sistema de tomada de ar exterior. Então, qualquer coisa que mandar um sinal de 0 a 10 ou uma Modbus para ele, vai operar esses ventiladores, tá? Outra grande sacada, né? Eficiência desses equipamentos. Primeiro, quando eu entro com a vazão que eu preciso, de cara eu uso menos filtro. Eu não estou falando de menos qualidade de filtro, mas eu passo menos ar pelo meu filtro, então a vida útil desse filtro se estica. Né? Quando eu passo menos ar por esses filtros, eu jogo menos ar quente no meu ambiente. Com isso, comprometo menos o meu ambiente no que diz respeito à temperatura e umidade. A minha máquina de ar-condicionado trabalha de forma mais tranquila. Né? O nível de ruído tende a ficar mais confortável. Aí, né, tem uma mágica aqui, basicamente eu estou entrando com menos ar do que eu teria que colocar a mais pensando no sistema
convencional, tá? Sistemas mais arrojados, né? Então com fluxo de ar através de acoplamento paralelo com conjuntos motores. Então qual que é a proposta aqui? Eu entrar com um conjunto de motores no mesmo gabinete, tendo então vazões bem interessantes com dimensões proporcionais infinitamente menores, tá? Então alguns dos nossos produtos, esse daqui é o CFM que eu comentei, tá? Ele pode vir com dois tamanhos, 1000 ou 500 metros cúbicos hora, isso aqui já pensando na perda de carga dos filtros, tá ok? Obviamente aqui eu estou falando perda de carga zero pós-filtro, eu preciso contemplar a perda de carga dos dutos, daí por diante, tá? Possibilidade de escolher graus de filtragem, ele já vem com G4 M5, extensivo até F9, pode ser instalado tanto na horizontal quanto na vertical. Esses são sistemas plano inline, então para mim não importa se está na horizontal, na vertical, na ponta cabeça, ele vai ser, a perda de carga é proporcional à entrada e saída, não tem mudança. E ele pode vir tanto nas opções de motores AC quanto EC. Seguindo esse mesmo conceito, a gente tem esse cara que é o CFM, esse é um cara muito interessante, esse é um desenho exclusivo da Multivac, inclusive a gente foi premiado e esse desenho é patenteado pela empresa. A gente usa um conjunto motores paralelo, onde eu posso somar as vazões, num fluxo em linha. Com isso eu consigo não ter posição de instalação também, então pode ser tanto horizontal quanto vertical. Eu uso um conjunto de motores menores e o resultado, a dimensão proporcional fica bem mais interessante. Eu consigo fazer gabinetes menores, tá? Ele tem 6 tamanhos, de 1.800 a 6.000, com 2 ou 4 motores. Balanceamento eletrônico, rotor em um único gabinete, tá? E também vem com a possibilidade de ser AC ou EC, tudo bem? Então, o mesmo sistema, tanto pode ser operado no sistema 0 a 10 ou Modbus, ou padrão AC. E a gente tem também um gabinete chamado VXM, esse cara aqui até para deslocar um pouco de concorrência e daí por diante. Esse cara vai até 20.000 metros cúbicos hora, também tem um sistema plano fan, tá? Só que esse sistema, então, passou de 6.000 que é o CP, então esse cara aqui é o 7 e o 20. Eu só tenho eletrônico, não tenho AC. Tá legal? Ele pode vir, então, também com toda a praticidade de operação dele, modulação, peso e performance bem interessante por essa relação, tá? E fácil integração com automação. Senhores, trocando bem miúdos tudo que eu falei sobre meus ventiladores até aqui. A proposta da Multivac é muito simples. Eu faço ventiladores em faixas de operação, ok? Então, conforme a sua necessidade, a gente vai encontrar um ventilador dentro dessa faixa de operação. Com isso, eu consigo manter tudo que eu preciso à pronta entrega na fábrica. O meu prazo de entrega é na hora. Basicamente, análise de crédito e carregamento em caminhão. O resto está pronto, os ventiladores lá na fábrica. Essa é a nossa proposta no mercado. Tá? Fora esses ventiladores, a gente ainda tem os sistemas, né, inline do tipo helicocentrífugo, ou mixed flow, que eles falam, basicamente de 100 até o 315, baixo nível de ruído, pode ser utilizado em série ou paralelo, a mesma regra, né? Paralelo som vazão, série aumenta a pressão, pode ser acoplado com caixa de filtragem em 2 velocidades. Isso permite uma certa flexibilidade ali no momento da instalação com um custo muito baixo, tá? E hoje em dia a gente tem também o Isomix, que é o mesmo cara basicamente, só que ele vem com atenuação acústica tanto na entrada quanto na saída. Tem esse cara que é o HC, que basicamente ele é um ventilador inline do tipo plano também. Qual é a grande sacada dele? Ele tem a vida útil bem prolongada, 40.000 horas de aplicação, motor EBM, um motor bem top de linha ali. A gente tem um ventilador desse aqui instalado no Multivac. Na primeira tiragem dele completou 21 anos, eu falei 19 na minha última apresentação, mas completou 21 anos instalado, tomando sol e chuva, que a gente não recomenda, e nunca parou de funcionar o ventilador. Para não mentir, ele parou uma vez, a gente trocou o capacitor e está lá de novo. Esse cara é um trator dos ventiladores que a gente fornece, tá? A linha Muro, padrão, mas eu queria destacar, esse que já é bem conhecido, eu queria destacar esses caras que são os New Muro e o New Muro Plus. Basicamente, esses carinhas vêm também agora com motores eletrônicos, tá? Por ser eletrônico, já vem bivolt, então não preciso mais escolher voltagem para eles. Ele vem com motor de eletrônico, não moderno, mais alinhado ali com o que a arquitetura vem cobrando. Já vem com a válvula anti-retorno inserida nele, tá? Basicamente é isso. Como ele é eletrônico, também mudou um pouquinho a relação de vazão. Com as mesmas dimensões, eu consigo ter uma performance mais interessante. O menor nível de ruído e uma melhor relação de vazão e pressão.
Tá, obviamente, não tem máquina aqui, dentro daquela faixa até 370 metros cúbicos por hora, mas ele é bem mais, tem uma vazão bem maior do que os modelos proporcionais a C. O MPU, né, classicão, então hoje em dia a gente está lançando também os painéis com 30 milímetros na opção Clean, tá? Com bateria permanente, essa aqui é a ampliação que eu comentei na fábrica, então as máquinas saem de 10 metros e 10 toneladas para 25 metros e 25 toneladas, eles ganham 15 metros e 15 toneladas de operação e sai de 42 para 70 graus. Com isso eu tenho toda a fabricação e o controle dentro da câmara do processo. Então com isso a gente consegue produzir mais rápido e com uma qualidade ainda maior. O perfilzinho. Ainda sobre as inovações, para quem já usa os painéis MPU, a gente está lançando esse ano uma maleta nova, né? Então, com a mesma maleta de ferramenta, antigamente você precisava comprar algumas ferramentas avulsas para compor a tua maleta, se fosse trabalhar com octógono, daí por diante. Hoje em dia não, a gente ajustou a maleta, a faca azul e a vermelha, então esse mesmo bloco faz o corte tanto 45 quanto 22, para retangular ou para octógono. As facas de corte duplo, eu tenho espaçadores, então a mesma faca e o mesmo bloco eu consigo cortar todas as espessuras de painel que eu preciso, tá? E a gente coloca essa faquinha amarela e faz um degrauzinho para conexão macho-fêmea também. Então uma outra novidade bem legal. Com a mesma maleta hoje eu consigo trabalhar com qualquer painel, 10, 20 e 30, ou retangular ou octogonal, tudo no mesmo conjunto, sem necessidade de nenhuma compra adicional, tá? E aqui, só para finalizar com vocês, eu queria trazer algumas obras de referência, né? Então a gente foi premiado, né, no hospital da Redditor em 2023, Hotel Gumanatuba em 2012. A gente foi premiado semana passada pela obra do aeroporto de Manaus, né? Obra do aeroporto de Manaus também, agora em 2025, tá? Algumas obras ali de redes, basicamente hospitalar Mater Dei de Minas Gerais, aqui na Vida do Contorno, é nossa aquela obra, tá? Unimed Recife, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, entre outras redes hospitalares. A gente é muito forte em rede hospitalar, tá? Por ser um canal em alumínio. Varejo, então a Van, Renner, Cinemark, daí por diante, várias redes, né? Indústrias também, a gente é bem forte em áreas industriais, como Positivo, Boticário, a fábrica da Stanley, entre outras. Igrejas também, outro perfil de obra que a gente tem bastante força, sem falar nas redes supermercadistas, como eu comentei agora há pouco. E algumas obras internacionais a gente atende com as fábricas de São Paulo, Paraná para baixo. A gente consegue atender tudo por São Paulo. Tá bom? Perguntas, senhores? Ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada, mas queria então encerrar minha participação aqui, agradecer, deixar os meus contatos e pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Obrigado.